Olá pessoal, tudo bem? Professor Cássio, professor de vocês, começando agora o terceiro bimestre, espero que esteja todo mundo bem, né? Agora no terceiro bimestre, na nossa primeira atividade, nós vamos fazer uma atividade de revisão, Nós vamos relembrar algumas coisas que nós já estudamos, né? Nós vamos estudar hoje, Nós vamos ver sistema de numeração decimal, as características, leituras, escritas e comparação de números naturais. Esse é o nosso tema de conhecimento. As habilidades que nós vamos desenvolver hoje. Ler, escrever, comparar, compor, aproximar, decompor, ordenar números naturais de qualquer ordem de grandeza, cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. Tem outra habilidade também, compor e decompor números naturais e números racionais em sua representação decimal. Atividade, Aqui primeiro o professor trouxe um texto para vocês, tem um texto aqui, a visão geral de Goiás, Goiás, a visão geral. Vocês vão ler o texto e vão responder as atividades 1 e 2. Aqui o professor trouxe um link de um vídeo do YouTube para vocês assistirem, para poder vocês ter mais uma noção, sobre o conteúdo. Tem uma explicação bem legal, É importante vocês sempre estar assistindo esses vídeos, esses links, nas atividades que o professor manda, eu sempre mando um link de um vídeo para vocês assistirem também. Atividade 1. Retire os seguintes números do texto e escreva como se lê cada um dos números. A. A área do estado de Goiás. Você pode olhar lá no texto, que aqui no texto aqui ele está falando a área do estado de Goiás. Você vai procurar aqui no texto e vai escrever aqui a área do estado de Goiás. E ele pediu para escrever como se lê, este número. População de Goiás, Ele quer o número, E quer que você escreve ele por extenso. AC. Número de municípios, Goiás tem quantos municípios? A população de Goiás tem quantos milhões de habitantes, A área do estado de Goiás, Ela ocupa quantos metros quadrados? Vocês vão ler aqui no texto. Essas informações estão todas aqui no texto, você vai retirar esses dados daqui. Lembrando que é para poder escrever como se lê esses números. Você vai escrever por extenso. Atividade 2. O que ela está pedindo? Qual é o número aproximado da população da capital de Goiás? Escreva o valor posicional de cada algarismo deste número. Olha só, um exemplo, o número 3.426.000, O valor posicional, Olha só, o número 3 milhões, o 3 ele está na casa de milhões, Ou seja, o 3, o valor posicional do algarismo 3, ele está na casa de milhões, 3 milhões. O valor posicional do algarismo 4, observa que o 4 aqui, ele está na casa de centenas de milhar, 400 mil. O valor posicional do algarismo 2, ele está na casa de dezenas de milhar, 20 mil. O valor posicional do algarismo 6, ele está na casa de milhar, 6 mil. Para fazer dessa mesma maneira com qual número? O que ele pediu? Qual é o número aproximado da população da capital de Goiás? Olha aqui o que ele quer. O número aproximado da população da capital de Goiás. Você vai encontrar esse número bem aqui, ó. E escreva o valor posicional de cada algarismo. Tá o exemplo aqui, ó. Valor posicional. 3. Decomponha
o número 340.106, a área do estado de Goiás em quilômetros quadrados, né? Essa é a área do estado de Goiás, né? E ele pediu para você decompor esse número. Professor, eu não lembro como que faz a decomposição de um número. Olha o exemplo. O professor trouxe um exemplo aqui para vocês. A decomposição do número. Olha só, 7.526.000, né? Eu vou decompor esse número. Como? 7 milhões mais 500 mil mais 20 mil mais 6 mil. Pronto. Está decomposto esse número, né? 7 milhões mais 500 mil mais 20 mil mais 6 mil. Isso que é para fazer, né, para decompor esse número aqui desta maneira. Questão 4. A tabela a seguir representa a população aproximada do estado na região centro-oeste. Né? Agora aqui tem uma imagem, né, um gráfico e uma tabela. E nós vamos analisar aqui, né? Eu tenho aqui a região centro-oeste, tenho aqui o estado do Mato Grosso, o estado do Goiás, o Distrito Federal e o Mato Grosso do Sul. E aqui eu tenho uma tabela, né, com a sua população no ano de 2009, né? Em 2019, o Distrito Federal em 2019 a sua população era de 3.015.268 habitantes. O estado de Goiás, 7.018.354. O Mato Grosso, 3.484.466 habitantes. O Mato Grosso do Sul, 2.778.986 habitantes. Né? Temos a tabela aqui. Vamos ver o que está pedindo. Né? Na questão A, ordene de forma crescente os números da tabela e responda as questões a seguir. Né? A questão A, ele está pedindo para poder colocar em ordem crescente. Né? Você vai pegar esses valores aqui, esses números, e colocar em ordem crescente. Né? Crescente, do menor para o maior. B, qual é o estado com a menor população? Você vai ter que voltar aqui na tabela, vai ter que analisar. Questão C, qual é o estado com maior população? Ele está perguntando qual é o estado. Você vai analisar aqui e vai me responder para mim. Tranquilo, né? Até agora? Questão 5. A área da cidade de Goiânia é igual a 728.841 quilômetros quadrados. Decomponha este número e escreva como se lê e dê o valor posicional de cada algarismo. Beleza. A primeira coisa eu vou decompor esse número. A decomposição, né? Olha só, é só voltar aqui, ó, e lembrar como que faz a decomposição de um número, que o professor explicou agorinha. Olha só, 7.526.000. 7 milhões mais 500 mil mais 20 mil mais 6 mil. Pronto, está decomposto o número. Então aqui você vai ter que fazer a decomposição deste número aqui, ó. 728.841. Como se lê, né? Como se lê esse número? Você vai escrever por extenso agora. Valor posicional de cada algarismo, né? O valor posicional, que o professor trouxe um exemplo. Tem um exemplo aqui, ó, do valor posicional. Exemplo, o número 3.426.000. O valor posicional do algarismo 3 é 3 milhões. O valor posicional do algarismo 4, 400 mil. O valor posicional do algarismo 2, 20 mil. O valor posicional do algarismo 6, 6 mil.
Observa que o valor posicional, se eu estiver referendo aqui, olha o exemplo, do número 3, as casas que tem, os números que tem do lado direito do 3, é só colocar o 0, né? É só contar. Do lado direito eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 algarismos. Colocar 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É só contar. Olha só o 4. O valor posicional do 4, o 4 ele está aqui. Né? É só contar quantos algarismos tem do lado direito. 1, 2, 3, 4, 5. Então é só colocar 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Olha o algarismo 2. Né? Do lado direito deles tem quantos algarismos? Né? Do lado direito. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 zeros. Tranquilo, né? Se perguntar, se pedir o valor posicional do algarismo, é isso. Tá fácil. Questão 6, né? Para finalizar, né, a nossa atividade. A professora de João pediu para que ele compor um número. A professora de João pediu para ele decompor um número. E ele fez da seguinte forma. 4 vezes 1000 vezes 3 vezes 10, 4 vezes 1000 mais 3 vezes 10 mais 5 vezes 1. Qual foi o número pedido? Qual foi o número inicial antes dele fazer essa decomposição? Aí você vai analisar aí agora, né? E vai marcar uma alternativa certa. Então é isso, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, né? Pode me mandar uma mensagem, pode me perguntar, pode me ligar, né? No decorrer da semana, nas nossas aulas online, né? A gente vamos tirando mais dúvidas, beleza? Então é isso. Boa aula para vocês e até breve.